Nós somos protagonistas desse processo. Vocês são os principais agentes deles. Nós escolhemos uma política e podem ter certeza que essa escolha, ela sempre, mais cedo ou mais tarde, é cobrada. Eu até pedi para a Tereza, falei: Tereza, você já explicou aqui para o pessoal o que é que eles chamam de pedalada fiscal, Tereza? A Tereza disse que não explicou não, mas ela ficou de voltar aqui e explicar para vocês. Uma parte do que me acusam é de ter pago o Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida. Uma parte do que me acusam é isso. Paguei sim. Mas nós pagamos com o dinheiro do povo brasileiro. Não foi empréstimo que pagou o Minha Casa Minha Vida. Foi o dinheiro legítimo dos tributos pagos pelo povo desse país. Porque o orçamento de um país, ele tem de ser olhado do ponto de vista daquilo que você gasta e para quem você gasta. O para quem é mais importante do que qualquer outra consideração. Uma das razões para que eu esteja sendo julgada hoje é porque uma parte, eles acham que nós não gastamos. Nós não devíamos ter gastado da forma que gastamos para fazer o Minha Casa Minha Vida. Uma das razões é essa. É o que eles chamam de pedaladas fiscais. A gente, o governo federal é dono da Caixa Econômica Federal. Nós somos os únicos donos, o governo federal. Quando a gente paga a Caixa, o governo federal passa o dinheiro para a Caixa paga a empresa e, através da escolha pública, o apartamento vai para vocês. Não há nesse processo nenhum desvio. Não é essa questão que levantam contra nós. O que eles levantam é que muitas vezes a Caixa paga o mês e aí nós recompomos o pagamento que a Caixa fez. O que acontece? Quando chega no fim do ano, geralmente a Caixa fica com mais dinheiro do que era o necessário. Mas no mês em que ela não ficou com aquele dinheiro, nós pagamos juro para ela. Ou seja, se ela adianta o pagamento para nós, nós pagamos juro para ela. Se ela fica com o nosso dinheiro, nós pagamos para ela, nós pagamos para ela juros quando ela fica com o nosso dinheiro. E ela paga para nós quando nós ficamos com o dinheiro dela. Ocorre que no ano a gente sempre paga mais do que ela paga para nós. Então ela sempre nos deve. Eles não concordam que isso seja uma relação. Eles acham que isso é um empréstimo. E como a Caixa não pode emprestar para o governo, mas o governo pode emprestar para a Caixa, eles levaram isso e falaram que não estava certo, que a gente tinha de mudar. Ora, é por conta que nós fomos capazes de fazer o maior programa habitacional da história que nós hoje somos responsabilizados. Quando eu digo que eu não cometi nenhuma ação incorreta, é que toda ação questionada para mim não é uma ação porque o governo desviou dinheiro, não é uma ação porque nós usamos o dinheiro indevido, é uma ação porque eles discordam da forma pela qual nós contabilizamos o gasto. Não há nenhum delito, nenhum crime apontado contra nós. Então, eu digo para vocês o seguinte: eu vou continuar, fazendo Minha Casa Minha Vida. Não é desafio a ninguém, nós não queremos desafiar ninguém. Quais foram os fundamentos da petição subscrita por esses juristas a que me referi
e que teve o apoio, o patrocínio político dos partidos de oposição no Congresso Nacional. Em linhas gerais, a acusação de que a presidente da República praticou crime de responsabilidade, incorrendo em duas hipóteses previstas pela Constituição, no artigo 84. O atentado, a ação contra as leis, a lei orçamentária, em primeiro lugar, e a improbidade na administração. Lei orçamentária foi, sim, atingida, vulnerada, nas chamadas pedaladas fiscais, detectadas pelo Tribunal de Contas da União, e também pela edição de decretos de suplementação orçamentária, sem a necessária competente autorização do Poder Legislativo. Um prefeito, um governador que incorresse nesse desvio, presidente, seria seguramente cassado sem maiores contemplações, pois foi isso que a presidente Dilma fez, abertura de créditos sem autorização legislativa e sem cobertura orçamentária para as despesas deles decorrentes. Como todo crime, senhor presidente, o crime de responsabilidade envolve uma motivação, um dolo ou culpa. É o desejo de atingir aquele resultado, ou pelo menos assumir o risco de que ele se produza. Portanto, o elemento subjetivo de quem comete este crime tem que ser levado em conta pelo julgador, no caso, o Poder Legislativo. E qual foi o dolo? Qual foi o elemento subjetivo, a motivação da presidente da República quando incorreu nessa violação da lei orçamentária e da lei de responsabilidade fiscal? Ela quis disfarçar uma situação lamentável das contas públicas brasileiras sob sua gestão, para impedir que a opinião pública, tomando conhecimento delas, lhe negasse o direito à reeleição. Ela mentiu para o povo brasileiro durante a campanha eleitoral, com o objetivo de esconder a real situação das contas públicas do nosso país. Fez isso usando artifícios contábeis, que foram descobertos. O que ela fez? Ela tinha que fazer despesas, o governo brasileiro tinha que fazer despesas obrigatórias, instituídas em decorrência de leis aprovadas pelo Congresso Nacional. Ora, o dinheiro estava se exaurindo, os cofres estavam vazios, não havia dinheiro para pagar estas despesas, dinheiro do orçamento. Mesmo porque a presidente Dilma, generosamente, e seu antecessor também, o presidente Lula, distribuíram a mancheias desonerações fiscais, empréstimos a juros subsidiados para empresas escolhidas a dedos, e muitas dessas operações, amparadas por medidas provisórias, estão hoje sob suspeita na chamada Operação Zelotes. O fato é que a presidente Dilma Rousseff abriu mão de um montante fabuloso de recursos, sem exigir uma contrapartida das empresas beneficiárias, em termos de aprimoramento tecnológico ou em termos de manutenção dos empregos. Cavou um enorme rombo nas contas públicas e, para disfarçar esse rombo, se valeu dos artifícios contábeis a que me referi. Fez com que essas despesas, que deveriam ser feitas por conta do Tesouro Nacional, fossem arcadas pelos bancos oficiais, pelo Banco do Brasil e pelo BNDES, notadamente, sem o repasse dos fundos orçamentários correspondentes a essa despesa forçada, efetuada pelos bancos públicos. É um buraco considerável. O Tribunal de Contas da União avalia que o rombo nesta contabilidade dos bancos públicos tenha gerado um passivo de cerca de 57 bilhões de reais.
e que até agora não foi saldado. Até agora continua em aberto. Pois bem, isso foi feito com o objetivo explícito de disfarçar as contas, o estado lamentável das contas públicas, de um lado, e, por outro lado, continuar gastando, continuar expandindo o gasto público. É muito diferente, senhor presidente, de um eventual descasamento entre uma despesa feita por um banco público para atender a um programa social e o competente reembolso dessas despesas pelo Tesouro. Isso pode ter ocorrido em outros governos. É diferente, por exemplo, inclusive, deste fato que foi noticiado agora há pouco e que é objeto de uma representação do meu colega Álvaro Dias, de decretos que foram assinados numa eventual e rápida substituição do vice-presidente da República, vice-presidente Michel Temer. Não havia, nesses casos, o dolo deliberado, a intenção deliberada de mentir, a intenção deliberada de ocultar o estado lamentável das contas para visar com isso a um benefício eleitoral, como foi o caso da presidente Dilma. Ora, o presidente da Câmara dos Deputados está sendo agora objeto de um processo visando a cassação do seu mandato por ter mentido perante uma CPI. A presidente Dilma Rousseff mentiu perante o eleitorado brasileiro, mentiu perante mais de 100 milhões de eleitores brasileiros para conseguir a renovação do seu mandato.